Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou aqui ao lado de Cássio Zirpoli e na nossa mesa hoje um tema que é muito pedido pelo nosso público, que sempre que a gente trata no ar, repercute bastante, gera perguntas, gera dúvidas, gera debate. E por isso a gente decidiu trazer um novo conteúdo, atualizando o cenário das duas ligas que dividem hoje grande parte dos clubes do país na negociação de direitos, na estruturação do futebol brasileiro. Eu me refiro naturalmente à Libra e à LFU. O último programa que a gente tratou disso foi um dos programas que a gente fez pós-acesso do Náutico, e aí a gente lembrou de que o Náutico pertence à LFU, mas que foi um dos clubes que não aceitou aquela proposta inicial da venda dos 20%, né, dos direitos de TV por 50 anos. A LFU fez um cálculo de quanto cada clube merecia, de quanto esses 20% valiam em 50 anos, mas o do Náutico, por exemplo, foi um cálculo ridículo, fora da realidade, e o Náutico corretamente não aceitou. Mas outros temas surgiram, mudanças, reclamações. A gente está vendo no Brasil uma verdadeira guerra dentro da Libra, e tudo isso vai ser um tema, vai se somar nesse vídeo que a gente faz a partir de agora. Apenas um aviso antes da gente começar, que é para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. Celso tem sempre falado algo que eu acho muito interessante. Na hora que você ativa as notificações, você está fazendo uma escolha e receber os nossos conteúdos. Sem ativar as notificações, você vai ficar na dependência do algoritmo do YouTube. E o algoritmo vai tentar fazer uma leitura do que você quer ver, do que você não quer ver. Se você se inscreve e ativa as notificações, aí você passa a receber todo o nosso conteúdo, recebe um aviso na hora É o que o sininho, né? conteúdo entra no ar. É um bom e velho Se você sininho. não tá entendendo o que seria ativar a notificação, é o velho e bom sininho. E aí, é algo fundamental para a gente também, porque a gente consegue um diálogo melhor. Estamos numa nova fase, gravando vídeos aqui no nosso estúdio, e a gente está aumentando a produção de vídeos, e é importante que você saiba, receba a notificaçãozinha, ó, tem vídeo novo do 45 minutos. E aí, Cássio, tem vídeo novo agora do 45 minutos, e eu queria começar esse debate, não de forma cronológica em relação à existência e à criação desses dois grupos, que acabaram de completar 3 anos de história e ainda é tudo muito recente. Mas eu queria ir na ordem da semana que a gente debateu, primeiro, em relação ao Náutico, que recebeu uma proposta quando estava na Série C e que rejeitou essa proposta. Foi uma decisão correta do Náutico, Cássio, porque a gente até trouxe comparações naquele vídeo de que a LFU, quando ela fez um estudo de valor de mercado de cada clube, levou muito em consideração, talvez até mais do que cabia, a divisão que cada clube estava. Com quase todos os clubes isso aconteceu. E aí a gente passou por discrepâncias que foram absurdas. E talvez a Tombense, que foi um clube que você citou, seja a maior dessas discrepâncias. A Tombense assinou um contrato com a LFU, vendeu os 20% de direitos de TV por 50 anos e recebeu uma proposta muito superior do Náutico, que estava na Série C. Então, voltando e começando esse vídeo desse ponto, a gente achou a atitude correta do Náutico, e essa primeira avaliação da LFU tinha realmente lacunas e falhas, né, Cássio? Fred, a gente, quando trouxe naquele momento, que era impossível não falar, né? Era um vídeo que está no nosso feed aí sobre, que é mais bem focado no Náutico, nas finanças do Náutico para 26, com a transformação que terá da terceira para a segunda divisão, e com a Liga fazendo parte desse processo. E trazendo, para quem viu aquele vídeo, mas detalhando mais, e para quem não viu, sobretudo, que quando aquelas propostas foram feitas, Fred, aquilo ali, quando os clubes foram mensurados, aquilo foi em 2023. Estava na negociação, as ligas, as duas ligas, curiosamente, foram criadas muito próximas ali em 2022, a Libra em maio, e a
na verdade era LFF, em junho, Que era Liga Futebol Forte. Liga Forte Futebol, né? E Liga Forte Futebol, ela veio em 28 de junho e a Libra veio em 3 de maio. E aí, no primeiro momento, o contrato com a Globo estava sendo válido, que foi até 2024, e quando chegou 23, as propostas começaram a aparecer, os clubes começaram, dentro da LFF, vamos chamar de LFF, era LFF, mas vamos chamar de LFU, porque senão para não confundir, certo? Em algum momento, os dissidentes que juntaram, e que eram os dissidentes da própria Libra, que formaram o Grupo União, e esse União foi Se incorporado fundiu, e aí virou Liga, em vez de ser LFF, virou LFU. Pronto. Na LFU, em 2023, ela sempre teve, desde o primeiro momento, com o modelo de negócio, a venda de parte dos direitos comerciais por 50 anos. A Libra, isso chegou a ser conversado, mas não andou e não andou até agora. Tipo, a gente já está em 2025, terminando o primeiro ano do contrato, e ninguém vendeu ainda percentual de direitos comerciais no futuro. Ou seja, todos os filiados da Libra continuam recebendo 100%. Mas no modelo de negócio da LFU, desde o primeiro momento, era que o investidor bilionário ia chegar e ia capitalizar esses clubes, mas pegando esse percentual. isso aconteceu. E isso aconteceu. Mas quando isso foi feito, cada clube, por número de torcedores, histórico na primeira divisão, praça onde joga, uma série de fatores, todo mundo foi mensurado, porque não dava. O Internacional é um valor, o Sport é outro, o Náutico é outro, o Tombense é outro. Então era natural. Eu disse o Internacional porque o Internacional dos filiados foi o que teve a maior avaliação, por exemplo, 218 milhões naquele momento. O Corinthians, naquele momento, Não era. era da Libra. Era da Libra. E não tinha, por exemplo, ainda o Botafogo, o Vasco que vai também, então, enfim. Naquele momento era o Internacional. E naquele momento o Náutico estava na terceira divisão. Eu falei naquele vídeo, trago para cá, para mim, um grande erro. Alguns clubes foram mensurados de forma mais adequada, por um contexto histórico. O Sport estava na segunda divisão já no segundo ano de segunda divisão, já tinha jogado 22, estava em 23, enquanto o Fortaleza não só era a primeira divisão, mas era a primeira divisão alta, assim, tinha disputando G4, Libertadores, mas por todo o cenário histórico, número de participações, torcida, essa questão toda, apesar de o Fortaleza ter uma torcida gigantesca também, mas o Fortaleza foi avaliado em 121 milhões e o Sport em 139. O Fortaleza, inclusive, Fortaleza e Ceará foram a mesma avaliação, para evitar confusão. E aí, ou seja, naquele momento, nesse recorte, por exemplo, houve, está se considerando o contexto histórico. E aí, Cássio, só para situar esse ponto, na hora que o Sport tem uma avaliação de 18 milhões acima do Ceará e do Fortaleza, mesmo estando na segunda divisão, tá? Quando acontece essa avaliação, houve para o Sport essa visão mais ampla por parte da LFU ou de quem a LFU contratou para fazer esse estudo, e que o Sport, estando na Série B, é sempre um favorito ao acesso e é um time que, de forma recorrente, vai receber a cota de TV da Série A Porque vai gerar e audiência. vai gerar o lucro que o investidor espera. Isso. Então, elevou o Sport ali para esse valor de 189 milhões, acima do Fortaleza. Mas a distância de potencial de mercado do Sport e do Fortaleza, ainda que historicamente o Sport tem um potencial de mercado, de audiência, de engajamento maior, ela diminuiu nos últimos anos, e não só pelo sucesso esportivo do Fortaleza, mas houve uma mudança, eu diria até que comportamental e cultural no futebol do Ceará, que gerou uma mobilização muito maior em torno dos clubes do Ceará. Estou falando aqui 10, 15 anos atrás. E hoje eu acho que a diferença desse potencial de mercado do esporte para o Fortaleza e para o Ceará, ela já é uma diferença pequena. Mas esses 18 milhões, eles, dentro dessa escala, é uma diferença pequena. Exatamente, é uma diferença pequena, mas é justamente aí que eu vou chegar. Então, uma diferença pequena, eles ficaram próximos, ok, tá? Mas quando a gente vai para o tema que eu abri, que é essa relação do Náutico, veja, não faz sentido algum, Cássio. Porque por isso é que me espantou. Eu ia chegar lá. Não faz sentido algum as distâncias que a gente viu do Náutico na Série C para times de alcance, mas assim, menor se tiver na B, menor se tiver na A, pode até receber a cota, mas a distribuição e o interesse, o valor de mercado desses clubes é muito menor, e aí você pode detalhar isso, Cássio. E até para dar um exemplo, para não ficar só no Nordeste, não, Coritiba e Atlético Paranaense foram avaliados
acima dos nordestinos, tá? O Atlético Paranaense foi bater 203 milhões e o Coritiba 159 milhões. Ainda que a população da cidade de Curitiba seja menor, mas tem poder aquisitivo, tem os resultados que o Atlético, sobretudo o Atlético Paranaense consegue. Mas hoje isso foi em 2023, hoje o Atlético está na segunda divisão. Isso. Então, Mas eles estão mas com sempre vai ser contrato de 50 anos. Mas naquele momento era um clube que tinha disputado a final da última Libertadores. O Curitiba recebeu quanto? 159. Isso, detalhe, isso é por 20%. Segura essa informação, porque a informação, isso tudo é por 20%. Depois a gente vai atualizar isso. 20% dos direitos comerciais do Campeonato Brasileiro durante 50 anos, valendo de 2025, que isso a gente está falando de números que eram em 2023, até 2074. Eu já questiono que o Curitiba tenha ficado assim. Enfim, mas se nós for avaliar caso a caso, não vai conseguir andar. Mas quando chega no Mas com Náutico, distâncias aceitáveis. aceitáveis. Mas assim, o Atlético Paranaense e o Coritiba estão próximos. Por exemplo, o Coritiba, certamente o pessoal do Coritiba não aceitou receber tanto abaixo, um valor tão abaixo do Atlético. E cada um vai olhar dessa forma. Isso. Como o do Fluminense, que em 23 ganha a Libertadores no fim do ano. Isso é antes da Libertadores do Fluminense. E o Fluminense está numa avaliação de 10 milhões a mais que o Atlético Paranaense. Não sei se o Fluminense, para o Fluminense essa avaliação foi boa. Enfim, mas dentro de cenários questionáveis, para mim o pior é quando você vai para baixo, onde a disparidade fica muito maior e o Náutico, ele não foi avaliado como o Sport foi avaliado. Isso. O Sport foi avaliado, tanto que ficou à frente do Fortaleza naquele momento, no contexto histórico, enquanto o Náutico, ele foi avaliado pela Série C e ponto. O Náutico foi avaliado em 10 milhões. Eu digo isso afirmando assim, olhando a partir desses números, que é um erro assim muito grave. No fim das contas, o Náutico vai sair mais caro agora. Se a oferta tivesse sido melhor, o Náutico poderia ter assinado ali e agora agora vai sair mais caro para a liga, né? Para o investidor da liga. Naquele momento, o ABC, o CRB estava na segunda divisão, 43 milhões. E eu não estou dizendo que o Náutico recebeu o mesmo que o CRB. O CRB está estável, o CRB está 11 temporadas na Série B. Mas o Náutico seria 4 vezes abaixo de um clube, sendo que o Náutico consegue chegar na Série A, coisa que o CRB ainda não consegue. Então, assim, olhando bem para frente, assim, pelo histórico, o Náutico conseguiu ou seja, ele conseguiria dar o retorno. O ABC, 33 milhões. O Londrina, que agora acabou de subir, foi bater na terceira divisão e acabou de subir com o Náutico, 33 milhões. O Tombense, que agora está na quarta divisão, mas ali era a Série B. Sim. Tombense, 26 milhões. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O Tombense foi super valorizado. Foi ultrajante. A proposta não existe. A do Tombense, se alguém for esperto, aceita que não vai chegar isso. Isso é um cometa que está passando aqui, aceita. A do Náutico foi, no fim das contas, mas que quando você está na terceira divisão, você pode ter toda uma dificuldade e com a corda no pescoço e de repente aceitar. Ainda bem que o Náutico não aceitou isso aqui. Porque, querendo ou não, seria como foi com os outros clubes. Cairia 10 milhões na conta, sem que naquele momento, em 2023, mudasse nada no clube. Só começaria a fazer diferença quando se voltasse para o brasileiro. Então, 10 milhões, você poderia balançar. Deve ter balançado, mas o Náutico não aceitou. E foi o Figueirense com 8 milhões. 8 milhões para o Figueirense. Aceitou. Não, assim, essa turma de baixo. Sim, a turma de baixo, a maioria não aceitou. Figueirense chegou a passar 7 anos na Série A. Tá muito mal, mas chegou a passar 7 anos. CSA, 5. Não dá. Então, assim, são propostas para não. Pode ser 5 vezes menos do que oferecer para o Tombense. Então, assim como o cara do Náutico, o Criciúma foi uma oferta de 62 milhões. O Criciúma que foi bater na primeira divisão, cai. É mais recorrente do que o Náutico na primeira divisão. Mas o Avaí agora, que é um time que chegou a ser um ioiô, mas agora está meio estável na segunda divisão. Sim. 94 milhões. Veja. Muito majorado o Avaí. Não pode ser 9, quase 10 vezes mais do que o Náutico. Isso. Então, dentro disso, os clubes da Série A e parte dos que estavam na Série B foram aceitando. É meio nebuloso, mas a turma foi aceitando. Mas quem estava da C para baixo, se teve como, segurou, porque... Conseguiu resistir, né? Porque, detalhe, o Náutico era da Liga. Você só não era obrigado e eu lembro que, assim, o Náutico, assinar. Por mais, repito, injusto que fosse, a necessidade financeira chegou a deixar o tema em pauta, né? Isso, 10 milhões para o Náutico em 23, seria aumentar a receita do Náutico naquele ano em 50%. É um oxigênio gigantesco. Mas depois viria uma conta de 20% a menos da cota de TV durante 50 anos. Beleza, isso vai acontecer com os outros. Mas os outros um recebeu 100, outro recebeu 120, vai ficar 10, não dá, né? Pronto. Explicamos, usando o Náutico como exemplo, a primeira parte do que a gente queria explicar desse programa. Que foi só a oferta. Isso.
A LFU, quando ela se forma, ela vai reunindo seus clubes, e Cássio já citou aqui, o clube de melhor avaliação de mercado naquele momento foi o Inter. Mas havia até uma dúvida na época: esse investidor existe mesmo? Isso é Chegou conversa? até a mudar, velho. É, teve um problema, o primeiro não foi. Mas a LFU conseguiu, Cássio, trazer realmente esse aporte financeiro altíssimo, tá? E fechou os acordos. Basicamente, todos os times das séries A e B fecharam esse acordo, receberam já parcelas, a maioria das parcelas, a maior parte Seriam delas, 4 parcelas. sim, Aí todo mundo recebeu 3, e na quarta parcela, aí acendeu uma luz amarela. exatamente. Porque essa proposta era, a gente já falou aqui, mas eu vou ser bem didático. A proposta era: você está vendendo cada clube, o Sport, o Fortaleza, o Ceará, venderam, E o CRB vendeu e também. o CRB. Então, eu citei os da Série A e o CRB, eles venderam 20%, 20% do contrato de TV dos próximos No Campeonato Brasileiro, do né? Campeonato Brasileiro da Série A, da série que estiver no Campeonato Brasileiro dos próximos 50 anos. O que é que isso significa? Quanto é, Cássio, uma cota de TV da Série B? Não, assim, Uma cota porque de TV foi 12 milhões esse 12 ano. milhões. Mas vamos contar de 100 milhões. Assim, um número de 100 milhões. Se você tem 100 milhões, você passa a receber 80, 20 vai para o investidor. Isso. No outro ano, recebeu 100, fica com 80. Aí você vai multiplicando. Supondo que você passa 50 anos na primeira divisão, multiplica por 50 esses 20 milhões para o investidor. O retorno dele vai ser Gigantesco. gigantesco. Vou pegar aqui a máquina de calcular. Tá? Isso fora a inflação, Claro, vou pegar a máquina de calcular. 20 milhões. vezes 50. 20 milhões. É até raro. É tão raro o cara digitar 20 milhões na máquina de calcular que. 1 bilhão Em 50 anos. em 50 anos. Colocou 120. Claro, mas assim, eu não sei quanto vale R$ 1 daqui a 50. Claro. Sim, mas nesse caso é o seguinte, mas também o cara, ele tirou da conta dele lá, toma. Sem tipo, quando houve o pagamento do investidor, ele teve que começar a esperar um ano e meio para começar a receber, porque Isso. isso é 2023, o Claro. campeonato começa a fazer É risco, negócio, Cássio. É risco. é Tem risco. risco, tem fator risco aí. Mas dentro de um campeonato que o Campeonato Brasileiro, que vai começando a ter as avaliações, é um dos melhores do mundo. Média, há 3 anos, a média é acima de 25 mil pessoas, estádios de Copa do Mundo do padrão FIFA atual, nível de reforços crescendo. Ou seja, a projeção de ser uma liga forte durante 50 anos, muito boa. Eu vou pegar aqui. A gente fala muito do futebol do Nordeste, a gente fez um cálculo aqui mais ou menos baseado no Ceará, no Fortaleza, né? Esses 100 milhões no Sport. No Ceará receberam, se Fortaleza, 120 milhões e É só para colocar, todo mundo recebeu 90, isso. porque, no fim das contas, Se negociou, né? para recomprar 5%. Porque depois que foi feito, eu vou chegar até nisso, Cássio. Depois que foi feito, na hora é muito bom receber o Pix, né? Mesmo com todo mundo alertando. Isso. Veio, eu vou dar o exemplo do Internacional. Porque 210 milhões por 50 anos de direito do Inter, 218. 218 milhões por 20% dos direitos de TV do Inter durante 50 anos, Cássio. É um negócio assim espetacular para o investidor. Ele realmente, no caso do Inter, por exemplo, ele realmente deve ter um retorno de quase 10 vezes o que investiu, tá? Por que no caso do Inter? Porque o Inter vai disputar a Série B muito menos, ainda que o Inter dispute algumas edições da Série B nesses 50 anos. Vamos dizer que nesses 50 anos o Inter dispute 4 vezes. É muito até 5. Nesses 50 anos o Sport vai disputar 15. Mas vai ter 30, 35 ali, Isso. vai voltar muito dinheiro. Vai voltar muito dinheiro. Detalhe, volta até na segunda, só porque o volume é menor. Isso O volume é maior se você estando na é primeira. seguro até na segunda divisão. Sim. É seguro até na segunda divisão. E a gente vai fazer até esse cálculo também, tá? Mas foi algo muito. Brilhou os olhos no momento, mas foi avisado que o dano era muito grande. E eu A lembro, médio e Cássio, longo prazo. e existe
Sempre existiram vozes muito contrárias a essas negociações. Mas eu lembro de 2 argumentos. O primeiro argumento é esse que se trouxe aqui. Veja, esse investidor está correndo risco. Vai que o Sport, por exemplo, implode, cai, quebra e cai para a Série C e passa. Vai que o futebol, cheio de cartolas, assim, de alguns, de índole duvidosa, vai que simplesmente rola um drible aí. Os riscos existem. Então, quando você está colocando 130 milhões, você está assumindo um risco altíssimo. No primeiro momento, até para tu ter noção, como não foi um caso isolado, o investidor chegou com 2 bilhões e 300 milhões. Exatamente, ele coloca 2 bilhões e 300 milhões, e a gente está fazendo aqui uma conta de 50 anos, que às vezes nem o investidor que colocou vai estar vivo. Né? Nem o investidor que colocou. Então, É assim, verdade. o dinheiro não volta de uma vez. Então, é algo fatiado, é algo parcelado. Não é também esse grande golpe, esse dinheiro fácil, não. Existe risco quanto a isso. E um outro argumento que foi muito utilizado na época. Com a Liga, com essa junção, a capacidade de negociação vai melhorar tanto que você vai. Esse dinheiro, na verdade, vai ser um extra. Porque os clubes passaram a acreditar que eles unidos na LFU, no caso, vou dar aqui o exemplo do próprio Inter, do Sport, do Fortaleza, do Curitiba. O Curitiba recebia ali nas negociações 60, 70 milhões, hoje recebe 100, porque nessa união eles vão pensar, ó, daqui a 6 anos eu vou estar recebendo 150. Então, essa proteção de você ser um conglomerado, você ganha mais poder e, na verdade, esse dinheiro eu vou recuperar porque com a LFU, com a Libra, depois a gente volta para a Libra, vai ter um valor maior de mercado e, na verdade, eu não vou perder nada, vai ser o ganha-ganha. Isso foi muito falado na época, cara. De forma didática, até pelo número que você falou. Se o Coritiba ganhava 100 milhões, isso é só um exemplo, tá, galera? Ganhava 100 milhões sozinho. Com o investidor, com o bolo crescendo, o bolo agora passou a ser 150 milhões para ele. Só que ele vai precisar ceder 20% para o investidor, certo? Ou seja, ele tem 80%. 80% de 150 dá 120 milhões. Ou seja, a liga cresceu, o ganho real dele foi de 20 milhões de reais. Ele estava com 100. Se planejou uma coisa, ó, se você vender isso, vai ter esse aporte inicial, o bolo da liga vai crescer, e no fim das contas foi bater 150, vai ter que ter um repasse, mas no fim das contas ele ganhou 20 a mais. Uma questão que é muito importante é a seguinte, sobre essa luz amarela que ligaram. É que se imaginava que todo mundo venderia. Sim. Na hora que a Libra não vende, e na Libra estão o Flamengo, e os 4 grandes de São Paulo. Ou seja, estão. 3. O Corinthians. Sim, não, mas na época, né? Isso é em 23. Certo, Isso é em 23. os 4 grandes. Isso, os 4 grandes estavam lá. O Corinthians vai mudar em no meio do ano de 24. Todo mundo estava lá. Se as maiores torcidas que têm esses maiores recursos, se eles não vão vender, o bolo crescer para todo mundo, imagine que com esses 20%. Então, assim, aí alguém começou a pensar que, ó, isso aí vai ser um problema a médio prazo. E nesse cenário, se conversou com o investidor para recomprar o, o percentual. O próprio investidor achou que seria um problema. Meu irmão, veja que assim, porque o nível de competitividade dos clubes da LFU poderia ser afetado sem os 20%. E ele precisa que esses clubes estejam lá para que eles gerem as cotas e o cara tenha o retorno dos 20%. Só, se passar todo ano, o cara que quer ser passar 80 e o outro lá tem outros 10, porque no fim das contas hoje são 11 de um e 9 de outro, tá? E a tendência é que continue assim, até a unificação da liga que continue assim. Mas mesmo quando a liga for unificada, esses contratos não vão subir não, tá? Esses contratos vão continuar existindo. Quem não vendeu de repente fica aí, e a gente vai dar até um exemplo que é o Vitória mais para frente dessa situação. Então isso virou um problema e foi feita a possibilidade de recompra de 5 a 10 pontos percentuais. Tem que falar assim, porque se for claro, seria uma outra conta. De 5 a 10 pontos percentuais dos 20 que tinham sido negociados. Eu não sei dizer qual clube... Que é basicamente recomprar 25%. Mas no caso, e no fim das contas, o clube ficaria do que vendeu. Vendeu 20, mas ó, depois de fizer esse jambrado aí, cairia ou para 15 ou para 10. Sim. Eu acho que o ideal era voltar para 10.
Só que a turma o dinheiro já tinha ido embora. Já tinha não só entrado, como saído, né? Isso. Mas como faltava, para sorte desses clubes, como faltava a última parcela, os 3 nordestinos, por exemplo, dos que tiveram as maiores vendas, Sport, Fortaleza e Ceará, eles recompraram 5%. Como é que eles recompraram? Não recebendo a última parcela. Isso. Porque, veja, com essa chance, o ideal era recomprar os outros 5% que Sim, colocaram, sim, mas, sim. mas enfim. E não sei se vai ter outra oportunidade de recompra depois, tá? Porque tanto o Sport, quanto Fortaleza, quanto o Ceará já estavam numa realidade financeira comprometida. Porque se não tivessem numa realidade financeira comprometida, não poderiam até ter recebido, mas não teriam gasto. E aí você vai ver O como é que. dinheiro queimou muito rápido na mão E deles. inflacionou o mercado, comprando um por 15 milhões, outro por 12 milhões, vai comprando jogador mais ou menos. Exatamente. E aí foi um pouco do que o investidor percebeu também. Os caras Entrou tanto dinheiro no mercado que o mercado inflacionou. E esses clubes gastaram mal. gastaram muito mal, sobretudo Sport e Fortaleza. O Ceará, na verdade, talvez tenha pago contas de Veja, gastos o Sport nesse momento, equivocados o Sport tá voltando para a Série anteriores. B, certo? Sim, O Sport tá voltando para a Série B, sem que o elenco dele. O Sport tá voltando para a Série B, Fred, com 15% da sua receita comprometida. E a impressão é, por quê? por quê? E o Fortaleza não é Também. tão diferente. Mas no caso do Sport, assim, pô, Sim. veja, gastou tudo assim. Aí, claro que uma parte foi para a estrutura, a Ilha do Retiro reabriu, mas é obra de 10 milhões. A gente tá falando de 90, tem outros Isso. 80 aí que foram assim, ó. E Por aí, quê? Cássio, a gente está avançando, eu estou gostando bastante É da porque é forma. tanto assunto Mas eu acho que que a gente está indo de forma muito organizada. E aí eu vou trazer para não ficar no ar. Eu fiz a conta aqui do CRB, tá? O CRB, pelo último balanço ele tinha recebido já 3/4. Aí, isso. aí agora a Ele outra vendeu, parcela é, tem que vir no ele próximo. vendeu pelos 42 milhões, né? Isso. E se ele ficar 50 anos na Série B, o investidor recebe 100 milhões, tá? É um lucro menor do que o da Série A. O da Série A chegou a gente perto de 9 vezes, né? Na Série B ele recebe pouco mais do que o dobro do que investiu, mas ainda assim é um negócio seguro. E lembrando que as ligas, o objetivo é controlar a A e a B. Isso, No, perfeito. no, tanto é que, curiosamente, embora a Libra e a LFU estejam com contratos diferentes na Série A, mas curiosamente a Série B de 25 foi negociada em conjunto pelas duas. Verdade. O contrato já foi negociado por Libra e LFU. Porque esse é o objetivo quando as ligas forem unificadas, que elas controlem as duas primeiras divisões. Isso no primeiro momento, e a CBF a partir da terceira. Eu não sei se de repente a liga cresce, aí de repente ela faça abraçar também a C, mas o objetivo inicial são as duas primeiras. E aí, eu volto aqui ao Náutico agora na Série B, nesse fio condutor que a gente está indo, porque quando o Náutico volta e chega agora na Série B, vamos dizer que o Náutico tem uma perspectiva aí de 50, 60 milhões. Vamos jogar um número De no quê? ar. De uma Da nova venda. proposta. Primeiro, que não será por 20%, agora já é Já, 15%, já será por já será 15%. Vou deixar em proporção. aberto qualquer valor que você Ok, imagine aí. ok. 40, 50, 60. E por 15%. É. Vou ficar em 50 só para a conta ser fácil. Vamos dizer, o Náutico chega e recebe agora a proposta de 50 milhões. Já há dentro do Náutico, não no clube em si, mas torcedores tentando fazer um movimento contrário a essa venda, porque foram para a ponta do lápis e disse: olha, isso é pior que empréstimo bancário. Empréstimo bancário, só que você não consegue empréstimo bancário desse porte. Eu ia dizer exatamente isso. Só que os clubes estão tão endividados que eles não conseguem ir num banco e Exatamente. ter um empréstimo desse E tamanho. desse porte. Tá? Desse porte não vai existir um empréstimo. E aí já há nessas teorias, nesses torcedores que vão para ali para a ponta do lápis dizer: oh, é melhor não, é melhor não, é melhor não. Só que chega Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos aqui nessa mesa e praticamente deixa claro que, sem essa negociação, e até me chamou a atenção o quanto esse debate Parecia avançado ali. já está com o treinador e o seu corpo técnico, assim, já está avançado a ponto de o treinador estar contando ou com esse recurso, ou que eles falaram, uma negociação de uma SAF interna que é muito complicada. A gente viu que o Fortaleza não conseguiu estruturar isso para decolar no mercado. Conseguiu estruturar, mas não, É SAF, mas não tem tem investimento. investidor interno, como chama. Ou seja, Hélio dos Anjos chega aqui e diz que o Náutico precisa de pelo menos 5 milhões para estruturar o CT, O Sport, por exemplo, precisou de 10 para a ilha. para estruturar a ilha, na Série A. O Náutico, só na conta dele, precisa de 5 para o CT, vai precisar de pelo menos isso para os aflitos. Talvez 10 vezes a gente, mas talvez
de 2 milhões, de 2 a 3 milhões pela Atos, eliminação. Atos falou mais quando ele teve um programa com a gente, mas eu vou dizer 4 para o CT, 4 para os aflitos, por Ok. exemplo. E vai precisar para o time. Porque senão, aí ele falou, veja quem está disputando o acesso, Inflacionou demais. é só receita de 60 milhões, receita de 50 milhões, de 70 milhões, e vai ser assim ano que vem. Pelo menos pro acesso, né? Processo, vai ser assim ano que vem, concorda? Sport, Vitória, Fortaleza, quem sobrar dessa disputa que hoje está ali na Série B, Ponte Preta, que é um time de capacidade de recursos subindo. Então, Ainda mais é, no AB, né? então, a gente vê nesse exemplo do Náutico fragilizado voltando para a Série B, que brilha aos olhos dos clubes. E aqui eu vou, Cássio, para o outro ponto, que é o Vitória. O Vitória que assinou o contrato. Essa marquinha não é o erro É, da arte. Tem uma explicação dessa barrinha isso. branca. O Vitória que assinou o contrato com a Libra, está preso na Libra até 2030. 29. Até 2029. Porque a gente teve, Cássio, outros fluxos de mudança. Mas não haviam assinado o contrato ainda. A gente teve como fluxo de mudança, já Bom, citado aqui, Corinthians, você já citou. quando as ligas são fundadas, o Cruzeiro era o Cruzeiro era da Libra, o Botafogo era da Libra, o Vasco era da Libra. Isso bem no primeiro momento, lá em 22. Aí eles saem, que chamaram o Grupo União, que eu Isso, falei. que você já citou. Não tinha contrato, o Fred fala do contrato, porque tem um contrato com a Liga para ser Isso, filiado. isso. Era um filiado, mas não existia o contrato de transmissão. O contrato, inclusive, era o último da Globo, Claro. que foi até 24. E isso foi andando. Antes desses contratos, aí, por exemplo, o ABC era da LFU, foi para a Libra, o Sampaio Correia era da LFU, foi para a Libra, os dissidentes que eu tinha falado, Vasco, Cruzeiro e Botafogo, foram para a União, aí foram para a Liga, que era Forte Futebol, que depois pela União virou Forte União, e o Corinthians, que foi a maior de todas as mudanças, que era da Libra, que fazia com que a Libra tivesse os 4 grandes de São Paulo e o Flamengo, o que basicamente você detém uma fatia gigantesca do mercado. Aí o Corinthians vai para a LFU. E essa diferença de clubes, inclusive, ela é explicada até pelo. A Libra foi a primeira a ser criada. Na hora que ela é criada, já com essa base, tendo Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, além de outros clubes, qual foi a tática da outra? Volume. Volume. Porque, veja, alguém vai jogar a primeira divisão, assim, nem que seja por eliminação, alguém vai jogar. Então foi por volume e, obviamente, também tinha a Live Mode, né, Sim. que ficou por trás de um. E aí, além dessa tática de volume de clubes, para você preencher tanto a Série A quanto a Série B, foi buscando seus contratos e aí, seja com as propostas, e até, só um parênteses rápido, de dizer a diferença de divisão. Na Libra, a divisão é 40% de forma igualitária, 30% por performance, o que significa a colocação no último campeonato, ou seja, Sim. sempre muda todo ano a colocação, e 30% por audiência, que é aquela confusão que está tendo, que a gente pode falar mais para frente. Já na LFU, 45% de forma igualitária, 30% por performance e 25% por audiência. Ou seja, a performance, os dois pagam 30%, só que igualitária da LFU sobe 5%. Perceba que o da Libra, a audiência é maior, e também é que tem jeito da audiência, ou seja, não tem. É quase que uma exigência dos gigantes. Exatamente. E nisso foi. Aí o mercado foi se moldando, Fred. E quando chega a assinatura dos contratos. Com as TVs. Com as TVs, agora que é um contrato que importa e que você não pode romper como quer, né? Perfeito. Porque aí, quando tem essa. É um contrato que deixou o Vitória preso, por exemplo, até 2029. Até 2029. A Libra já, ela não foi logo no primeiro momento até 2029. Os contratos da Libra, que foi com o Grupo Globo, né? Ela fechou TV aberta, Globo, Sport TV fechada, pacote da Globo total. pacote do Premier, logo até 2029, por 5 anos. A LFF ela foi fragmentada. Aí fechou com a Amazon, um jogo exclusivo, e é exclusivo de verdade, não entra no pacote do Premier. Fechou com a Cazé TV, com a Record, e fechou com a própria Globo, inclusive. Esse foi o grande uma confusão que a grande jogada final da LFU foi conseguir fechar com a Globo depois de tudo. Que a gente até, quando teve um Sport Internacional, a gente, como é que o Sport Internacional está passando na Globo? Porque era para ser um jogo da Record. Exatamente. Que, como a estreia foi Palmeiras e Sport, né? Isso. Só que aí eles conseguiram fechar com a Globo também. E nesse cenário, os primeiros contratos da LFU foram até 2027, mas depois eles conseguiram estender e já botaram até 2029. Ou seja, ficou todo mundo no mesmo nível, padronizado, porque é o que se espera é que tente se unificar até lá.
Então, como o Fred falou muito bem, o Vitória está preso até Preso, claro, até 2029. Só que em 2030, ele não tem amarra com ninguém. certo. Mas, e aí esse ponto, Cássio, que agora reintroduzindo Vitória, o que é que aconteceu? A gente está falando dessa pressão de mercado. E Fábio Mota, O presidente do o Vitória. presidente do Vitória, nessa pressão de mercado, precisando de aporte financeiro no clube, De capilaridade. mesmo com todo mundo sabendo o que significa esse adiantamento, o que está se criando de passivo, ou melhor, de passivo não é a palavra correta, mas de comprometimento de receita para o futuro, Fábio Mota chegou à conclusão de que, olha, eu preciso estar do outro lado, porque do outro lado tem dinheiro agora. Do outro lado, eu vou ter um dinheiro nas mãos. E ele já se adiantou em avisar que o Vitória vai migrar para a LFU em busca desses 15% que vão ser vendidos. E aí, veja só. Provavelmente, os balanços do Vitória têm sido até organizados, os últimos. E o número que eu vou falar agora é um pouco do que foi informado na imprensa de Salvador e um pouco de dedução a partir dessas informações com as informações que eu já tinha. Aquilo que eu falei de projetar lá no começo, lembra que eu tinha dito que foi que projetou o valor de todo mundo? Isso, Fred, isso aconteceu inclusive com os clubes que não eram Da própria LFU. da própria LFU. Por exemplo, é, E acho que a Libra fez dos outros também, né? então, Foi um estudo duplo, eu né? estava aqui falando, mas eu achei a aba, que tem tanta aba aberta aqui no meu computador, mas achei aqui. Quando teve, ainda na época dos 20%, o Flamengo, vou falar dos que eu tenho aqui, né, na frente, só para tu ter uma ideia. Na época que era a LFF, era só Forte Futebol, não tinha o U ainda. Esse post aqui é de quando, meu Deus? É de abril de 2023. O Flamengo para LFF foi 219 milhões, enquanto para a Libra, 316. Lembrando que no fim das contas a Libra não vendeu. Mas que se tivesse vendido, o Flamengo Teria conseguiria. essa Por exemplo, para o que é o Flamengo hoje, nada. seria uma burrice assim de investigar, assim, se o Flamengo fosse vender, né? É. Nessa lógica. 219 na LFF, 316 na Libra. O Bahia, 120 na Libra, 133 na LFU. O Sport acabou tendo a melhor avaliação, à frente até do Bahia. Chamou até atenção na época. Detalhe, esses números não são meus, esses números foram abordados de forma nacional. Por quem faz o Por dinheiro, quem né? faz o dinheiro. O Sport, naquele momento, eu tinha até falado 139, que depois o número vai mudar, mas esse é o número que saiu O nesse dia. esporte é muito direto relacionado com audiência de Audiência. TV e audiência de E internet. só para não passar, como dizer, só para não parecer que eu dei um número trocado, porque você tinha falado 139, porque aquilo, a proposta muda, mas nesse momento aqui era 135,8 na Forte Futebol e 120,3 igual ao Bahia na Libra. O Ceará, 117, Ceará e Fortaleza, 117,7 na Forte Futebol, e aí na Libra valores diferentes. Porque não avaliaram de forma. O Igual. Fortaleza foi avaliado acima, 100 milhões e 800 mil reais para o Fortaleza e 81,2 para o Ceará. Aí você vai para o Vitória. Veja só. Não sei se o torcedor do Vitória. O Vitória para a Libra foi avaliado em 120,3 milhões, ou seja, Bahia, Sport e Vitória tiveram a mesma avaliação Dentro da Libra. dentro da Libra. Só que a Libra não Vendeu os os 20%. 20%. Na Forte Futebol, a avaliação do Vitória foi 88,7. Se Vitória não, que era Série B, junto com o Sport em mas a 2023. avaliação, Ela independe, eu sei. o 135 do Sport virar 139 pode ser até inflação, não é uma O reavaliação. Vitória foi avaliado quase 55 milhões abaixo do Porque Sport. foi bater na C, na Sim, B, enfim, as isso, campanhas. Mas perceba que se a Libra tivesse vendido, o Vitória teria recebido mais. O Vitória assinou com essa avaliação. Não aparecendo um novo número e colocando de forma proporcional 15%, isso é por 20%, tratando esse número por 15%, a venda do Vitória foi 68 milhões de reais. Então o Vitória, veja, até que o Vitória apresente oficialmente, esse é o número a partir de tudo que saiu, filtrando, daria o Vitória negociando 15% eu fiz até a proporção que não são 50 anos, são 45, porque o Vitória vai entrar em 2030. Então, Claro. diminuindo de 20 para 15 e diminuindo de 50 para 45 em anos, o Vitória ficaria com 68. Durante 45 anos, só receber 85%. Seria razoável a gente imaginar que a LFU refez uma proposta
mais interessante. Eu não Olha, veja, sabe por que pode ser, mas sabe por que não faria sentido? Porque senão, passados 5 anos, os outros 2, ó, pode me reavaliar também. Veja, o Náutico vai tentar isso. O Náutico não vai, esse 10 do Náutico vai aceitar, por isso que eu estou falando, dentro do cenário, eu acho que se ele fizer isso, talvez gere uma reação em cadeia, mas me parece o mínimo a ser feito pelo lado do Vitória é buscar uma reavaliação, Fred. buscar uma reavaliação. Deixa eu fazer uma pergunta, Cássio, didática aqui. Se for possível, porque é muito número. Não, mas essa é simples, por isso que eu estou falando, é a pergunta só para que quem está assistindo entenda. Eu até sei, ou acho que sei a resposta. O Vitória vai fazer a mudança em 2030. Isso. Ele negocia agora, pode receber agora, ou o Fábio Mota está pensando no recurso? Não, você pode receber Vai agora. receber agora. Assim como os outros. Exatamente, os outros que é a urgência absoluta dele. os outros receberam antes do campeonato começar. Exatamente. Só para deixar claro. Quando eu falei que o O Vitória está Sport já preso... estava recebendo ano passado? Como eu falei, é só uma pergunta para didática. isso. Eu queria chegar nisso para É vocês. desespero o nome. Perfeito. Quando eu falei que o Vitória está preso em 2030, não impede que ele negocie agora e receba agora. Por 2030. Pelo que vai começar a contar em 2030. Por isso o Cássio fez a conta de 45 anos e não de 50 Inclusive, anos, até padronizando coloquei, aos demais. e eu até coloquei uma linha, eu fiz a correção monetária, porque eu estou lendo o post que eu mesmo escrevi, até correção monetária. Enfim, esse é o número calculado dentro da oferta que foi feita ao Vitória, uma oferta que foi pública, não é Sim, uma oferta pública, aberta para todo aberta mundo, para todo oficial mundo, para todo mundo. a correção, que é um Sem cálculo. negociações Isso, não foi. Até porque dos bastidores depois. A lógica é ser aberta coletivo. A lógica é de liga, né? Justamente, na hora que, quando o Sport vai negociar, ele sabe que o Inter é isso aqui. A galera não foi perguntando de tudo. Perfeito. Esse é um ponto importante. Pronto, Cássio, agora você chegou no ponto que você tinha Por isso que falado eu de digo, outra forma. Porque reação todo em mundo vai cadeia. pedir reavaliação. É. Porque quando o Sport assina 135, 38, sei lá. 138, o Sport, quando o Sport assina, ele faz assim, olha, quanto ele está me pagando? 188. Quanto ele está pagando ao Náutico, que é o meu rival aqui? 10. Quanto ele está pagando ao Fortaleza e ao Ceará, que são clubes 120, proporcionais? 120. Quanto está o Vitória aí? 80 e pouco. 88. Quanto está o Curitiba? 150. Aí o Sport vai para a reunião, diz, ó, a gente acha até que poderia estar mais perto do Curitiba. Tá meio pesado esse do Curitiba aqui, o Sport dá mais audiência do que o Curitiba, o Sport é mais valorizado em relação à audiência, talvez em mercado O seja mercado Curitiba talvez seja mais um mercado mais forte. exatamente por localização geográfica. E economia, né? Exatamente, a localização geográfica, eu quero dizer, Claro, geoeconomia, né? Aí o Sport ponderou e disse, não, tá bom, vamos pegar esse 135, ficou um pouquinho abaixo do Curitiba, mas não está tão longe do Inter, por exemplo. E não pode no dia seguinte e de repente, ó, esquece aquilo. Aí vamos lá, o Sport fecha. Aí passam-se 3 anos, e o Náutico chega e fecha a 100. Então, por exemplo, o Náutico fecha a 100. O Vitória não é mais 80, o Vitória agora é 160. Aí o Sport vai dizer, peraí, pô, eu fechei dentro... A proposta não era a do Sport, era a proposta para a liga inteira. Assim como você fala, o Fortaleza e o Ceará passaram pela mesma situação. Exatamente. Imagina agora, então, isso aí o Ceará que fechou a 120. Possivelmente os dois só fecharam porque os dois têm o mesmo valor. Isso. Se o Ceará fosse, ó, meu irmão, tá R$1 a menos que o Fortaleza não aceitaria. Aí se o Vitória vai para os mesmos 120, o Ceará vai dizer, ó, então eu quero uma valorização proporcional a que o Vitória teve. Enfim, mas pode ter acontecido? Pode. O problema aqui, Cássio, é que eu vou dar minha opinião, não sei se a sua é, o Vitória ficou subvalorizado. Ficou, mas o Vitória merecia algo mais próximo. Eu acho que sim, mas lembrando que quando o Vitória pegar 60 milhões, esse número de 60 milhões chegou a sair nesses dias. Chegou a circular, exatamente. Por isso que quando eu fiz os cálculos e bateu 68, eu digo, rapaz, é muito pouco para tanto tempo, tá? Ou seja, é um tal de desespero, mas enfim. O Vitória vale a partir de 2030, aí essa do Náutico. A do Náutico, a reavaliação, veja, se o Náutico não for reavaliado, não vai fechar. Não vai fechar. Não vai fechar. Porque por 10 não tem como fechar. Veja que se criou um problema por isso que pode gerar um efeito em cadeia. Acho que a gente não dá nem vendo o tempo dessa vez aqui, mas foi a primeira coisa que eu falei logo no começo do vídeo. Alguns clubes foram avaliados de forma que você acha que está ali, outros
super valorizados, eu acho que, com todo respeito, mas acho que foi o caso do Tombense, dentro dessa lógica, Super e valorizado. outros, assim, que não há a Subvalorizados. menor condição da oferta. A oferta foi quase tipo, ó, aceita não? É, É para dizer que, ó, porque assim, 8 para o Figueirense, 10 para o Náutico. E se, por exemplo, o CSA agora foi bater na quarta divisão, de lá para cá, caiu. Mas o CSA, quando essa proposta foi feita, o CSA era um time que tinha jogado há 4 anos a Série A. Como assim que um time que há 4 anos estava na Série A está recebendo a proposta de 5 milhões por 50 anos? Existe. o rival Então, assim, se pode ser um recebendo problema a 42. reavaliação do Vitória junto aos mais próximos, a do Náutico, que a do Náutico não seja, porque se a do Náutico for um problema, a reavaliação, não, esse contrato simplesmente não vai Não sair. anda. Perfeito, Cássio. Eu acho que a gente conseguiu englobar toda a temática necessária para o entendimento deste momento dos 34 clubes que estão na LFU, dos 17 que estão na Libra, 51 ao todo, né? dentro desse universo, principalmente do futebol do Nordeste. Tá? Não sei se você ainda tem algum ponto para a gente trazer. Era só falar, a grosso modo, os contratos atuais. Fala dos contratos atuais e depois eu vou só fazer uma rápida entrada aqui, Cássio, nesse debate, só para a gente não ficar completamente à margem, já Claro. que a gente está passando um raio-x das ligas, a gente não pode fingir que não está acontecendo nada dentro da Libra, porque existe hoje uma guerra entre o Flamengo e os outros atores principais da Libra, que são Palmeiras, Grêmio. Há uma inquietação muito grande dentro da Libra. Mas vamos primeiro Era só trazer essa geral. isso. A negociação fragmentada da LFU, ela acabou tendo mais clubes. Foram 11 clubes da LFU nesse brasileiro. Quando as duas ligas foram fundadas, Fred, como o Cruzeiro estava lá, o Vasco estava lá, o Cruzeiro estava até na segunda divisão quando foi fundado, né? Tanto o Cruzeiro. Mas enfim, mas naquele momento eram 11 da Libra e 9 da LFU. Quando o contrato começou a valer, houve essa virada, justamente pelas negociações do Corinthians pula. Isso. E nisso, a Libra tem mais torcedores. Eu acho que o Corinthians trouxe esse equilíbrio, mas como tem São Paulo, Palmeiras, tem o mercado paulista, está todo ali, ainda tem essa questão. Mas o bolo da LFU, que foi fragmentado em vários contratos, foi 1 bilhão e 700 milhões por ano. O da Libra, 1 bilhão 1 bilhão 117 milhões, 170, 17, 1 bilhão 170 milhões, mas com menos clubes. Bem Então, menos clubes, né? hã? Bem menos clubes. Bem menos Metade nesse momento. Isso. É, 17 a 34. no, no fim das contas, mas esse 1,17 bilhão, ele tem um acréscimo que eu não consigo precisar assim, mas no fim das contas, juntando os dois, o bolo é um bolo de 3 bilhões. É maior do que o bolo anterior com a Globo, que, se não me engano, era 2,5. Ou seja, aquela história A que eu cheguei a concorrência, o falar bolo subiu. de você negociar em liga, há uma valorização do mercado. Imagine se fosse uma liga só, como é o que se Isso. repito, as ligas, elas conseguiram, elas não se unificaram ainda, são ligas, mas elas negociaram juntas, todos os clubes toparam, que os 40 todo mundo tem que assinar, todo mundo assinou, e o contrato da Série B, eu acho que até como teste, o contrato da Série B foi unificado. Que esse que é o grupo Disney, que tem um contrato de 3 anos, a Rede TV aberta desse ano, enfim. E é justamente essa valorização que derruba um pouco aquele argumento de que é um empréstimo bancário, é um golpe, é só desespero. Existe uma lógica por trás disso de que esses 15% eles vão desaparecer com os ganhos que a própria liga vai gerar. Mas esse é um entendimento com todo mundo vendendo. Na hora que uma parte não vende, aí vira um problema. E aí, Cássio, para a gente realmente fechar, dentro da Libra. Último ponto, desculpa. Tá. Só para na parte nordeste virar um problema. Por exemplo, nesse momento, o Bahia, que já é City, Sim. é 100%. 100%. O Vitória, veja, Ele sendo City, ele não precisa vender. Não, mas já não precisaria. Mas o Vitória agora é 85, Sport 85, Fortaleza 85, Ceará 85 e o Bahia já capta. Não tem, veja, mérito total do Bahia, mas veja, a diferença será maior. Mas o Bahia, Cássio, hoje. Mas veja, mas em algum momento. Eu concordo, mas dentro de cada programa eu tenho repetido muito isso. O Bahia. A gente vai. Para comparar com os clubes do Nordeste, a gente pode comparar futebol. Mas se em algum momento outros clubes. É porque conseguirem SAFs robustas. Como a do Bahia, aí vai ter esse comprometimento, mas vai para a conta da SAF. Mas aí esses 15% eles sempre serão diferentes. Detalhe, eu acho que boa parte deles, ainda quando vendeu, fez assim: a gente vende daqui a 5 anos, a gente é SAF. Eu acho que muita gente pensou isso. Agora, ninguém saiu ainda, né? Para a gente fechar,
esse raio-x aqui das ligas, essa ebulição dentro da Libra. Cá entre nós, algo muito esperado, e talvez o Corinthians tenha percebido que, com o protagonismo que ele tem, era muito mais lógico para ele, já que houve uma divisão, que o Flamengo fosse o protagonista de uma e o Corinthians de outra. Eu acho que não foi por acaso que o Corinthians deixou o Flamengo e o Palmeiras e o São Paulo e foi ter para uma liga em que ele pode ter uma voz mais forte. O Flamengo, Cássio, já tenta quebrar a estrutura inicial que foi montada. E isso gera uma inquietação dentro da Libra, né? Hoje a Libra, apesar de ter, como você falou, o Flamengo, 3 dos 4 grandes de São Paulo, o Atlético Mineiro e o Grêmio, é um peso muito forte. Mas essa cisão Flamengo contra os demais já coloca em xeque aí um pouco desse futuro, né? E, porra, todo dia que a gente atualiza as notícias, todos os dias, sem exceção, tem uma atualização, um dirigente respondendo, o dirigente do Grêmio, o dirigente do Palmeiras, Leila, Bop, todo mundo, né, dentro dessa cisão interna da Libra. Fred, eu tava até só colocando aqui, ó, Flamengo, só para tu ter noção do que é, 20,6%, considerando a última pesquisa de torcida. São Paulo, 10,1%. Palmeiras, 7,8%. Essa pesquisa, antes que tenha briga, é da Atlas Intel. Aí já somei o Palmeiras, o Santos, que faz parte, 3,1%. Só aí já deu 41,6% de todos os torcedores do Brasil. O Corinthians estava lá. Se tivesse o Corinthians ainda, já batia 56%. Então, assim, era um mamute, né? E dentro desse cenário do Flamengo, que foi acentuando, né? Aí o Flamengo, o BAP, o presidente do Flamengo, ele começa a dizer que a Libra é uma liga verde, Isso. a partir da influência do Palmeiras. Que detalhe, foi crescendo, tem influência, mas segundo ele, é a influência de dominar, de ter todos os acordos. O Flamengo aponta que para ele entrar na liga, ele passou a receber menos do que recebia. É até possível que seja verdade mesmo. Justamente com a expectativa que no passo seguinte o bolo vai ser maior. Claro. Aí vem o documento da assinatura que o presidente anterior do Flamengo, o Landim, tinha topado, que precisa de unanimidade, mas ele tinha topado e de repente. O Mbappé até define o Flamengo como generoso. E agora está querendo quebrar. Veja. Aí de vez em quando vem umas. Eu estou juntando só as peças. Aí de repente também vem quando uma expressão errando, deixa o Flamengo jogar sozinho. Isso é uma coisa que confunde muito o público, inclusive. O Flamengo nunca vai jogar sozinho. Mas de forma literal, porque a Liga, se o Flamengo não fizer parte de nenhuma Liga, ele continua fazendo parte do Campeonato Brasileiro. Muita gente acaba dizendo que se o Flamengo não fizer parte, se fizer uma Liga com todos os clubes do Brasil, menos o Flamengo, é como se o Flamengo não jogasse o Brasileiro. Não é isso. Não é. Então, esse Flamengo joga, ele negociaria os direitos dele e aí ele teria que ver se os 19 jogos dele com a lei do mandante atual se seria suficiente para bancar uma receita muito grande, porque todo mundo teria os outros 19 jogos do Flamengo também para negociar a competição. Enfim, o Flamengo não. Esse negócio de jogar sozinho, que a própria Leila Pereira disse isso, tá? Sim. Eu acho que acaba gerando. E BAP tratou, e eu acho até que ele definiu como uma declaração infantil. Porque. Fora do contexto de negociação. Mas eu não acho que é infantil, não. Eu acho que é uma declaração que faz. Porque, como muita gente acredita, muita gente pensa que o Flamengo dá uma imagem fragilizada que pode jogar sozinho. Isso não pode acontecer. O que pode acontecer é negociar sozinho. E aí, talvez, apenas talvez, não seja suficiente. E em lei é aquela coisa. A lei, até poucos anos atrás, não era do mandante, não. Até poucos anos. Por causa do Flamengo, inclusive, virou. E de novo, o BAP deu uma entrevista dizendo justamente isso. Veja, foi a gente que, antes de tudo. Mas nesse caso, seria ruim para o Flamengo. Sim. Porque a lei. Veja, aí nesse caso, vamos supor que todo mundo fechando a liga, o Flamengo fica sozinho. E volta a lei anterior, tá morto. Porque a lei anterior, para passar o jogo, você precisava ter o acordo dos dois times envolvidos em campo. O mandante e o visitante. Então, hoje em dia, o visitante ele não tem direito à imagem do jogo. Eu acho. Ok, mas só dizendo que com o acordo anterior, assim, esqueça.
E política é política, mas veja, assim como mudar a lei, de repente, sei lá, É. velho. Mas enfim, vamos, mas sem elocubrar, vamos dentro do cenário atual. O Flamengo vai continuar tendo, durante 50 anos, que não vai cair, vai ter 50 anos, 19 jogos por ano para vender. Talvez isso seja o suficiente, mas talvez não alcance o bolo que alcançaria com a Liga. A questão que está se discutindo, de tudo que a gente conseguiu ler sobre, lá em São Paulo, Rio, está efervescente o negócio. É a métrica dos 30% de audiência. Sim. O Flamengo quer pelo número de assinantes, porque isso o colocaria muito acima dos outros, mas a audiência, a medição de audiência, ela tem um fato curioso, porque, querendo ou não, a base de assinantes está gerando recursos. Mas essas pessoas assistem os jogos dos outros times. E aí, isso, mas eu só vejo jogo do Flamengo. Beleza, você é exceção, meu irmão. Assim, então, O número de assinantes, o Flamengo tem ele tem a mesma proporção que ele tem da torcida. uma maioria muito clara. A audiência não faz tanta diferença. Na audiência da Globo, para dar um exemplo, se um jogo tem 25 pontos, o jogo que o Flamengo está dando 25 pontos, se o Flamengo, isso é só um, o Flamengo pode dar 20 e 21. Isso. Tem essa diferença. Flamengo e Bahia dá 25, Botafogo e Grêmio dá 22, 21. Ou 20. Ou 20. 19, que seja 19. Mas vamos supor que seja 19. Esses 6 pontos a menos, eles não batem com essa proporção do número de assinantes. Que o Flamengo deve ter 6, 7, 8 vezes mais Então, do que o cada um Botafogo. está puxando para o seu lado. A questão é que nessa discussão foi suspenso o pagamento. E aí você olha para o lado do Vitória. Veja como tudo, no fim das contas, é desespero. O Vitória, dificuldade. E ainda suspende. Isso é 30% da receita, tá? Sim. A performance ela é paga quando acaba o campeonato, porque você precisa da colocação final. Mas o igualitário e a audiência vai ali mês a mês. Então, na hora do Vitória, meu amigo, suspender, o Bahia tá nem aí. Vai estar dormindo aqui. Assim, é aquele meme, por mim. Aqui já vê aquele meme, cara, por mim. Agora o do Vitória, não. Aí, eu não sei até que ponto isso apertou o Vitória para. Só, meu irmão, vou mudar de liga, não vou ficar com esse negócio, não. E no fim das contas, esses clubes, para quem está do lado da LFU, que a gente abordou mais, deve estar sendo uma maravilha ver isso tudo. Não é o que eu falei? O movimento do Corinthians ali acabou sendo muito estratégico. Foi ano passado, assim, talvez ele tenha percebido, deve estar sendo uma maravilha. Mas é uma maravilha hoje. Em 2030, vai precisar juntar com essa galera. Sim. E na hora que juntar com essa galera, vai ter que ser algo definitivo. Porque, por exemplo, a Premier League, a galera não fica discutindo todo ano, não, meu irmão. É aquele ponto. Assim, talvez esse passo seja, a transição seja absolutamente natural. O Flamengo tem seu direito de achar ruim liga, porque quando a galera foi, quando teve o Clube dos 13, que poderia ter sido uma liga anterior à Premier League, deu confusão. A lógica de jogar sozinho tentaram aplicar. Tentaram aplicar logo, jogar sozinho, deu confusão. Então, e no fim das contas, pela lógica, eu sempre falo, pela ótica do Flamengo, na hora que o São Paulo quer a taça das bolinhas, o São Paulo que estava ali do lado do Flamengo, o São Paulo, porra, aí vai ser traído, na cabeça do Flamengo, vai ser traído de novo. Então, assim, eu até entendo essa lógica. Mas, mesmo para um clube de 1,5 bilhão, 1 bilhão não sei quanto, a maior torcida do Brasil, na verdade, está abrindo distância, inclusive, a torcida está crescendo, ganhando tudo, cada vez mais rico, e quase começando a zerar, se aproximando de não ter dívida e querendo fazer um estádio com 80 mil lugares. Ou seja, assim, em 2036, e a gente, veja, o contrato é até 2074, ou seja, o Flamengo teria 40 anos com esse estádio aí dentro dessa liga, vai virar uma multa. Mas mesmo para um clube desse tamanho, sozinho, não seria o melhor negócio do mundo não, tá, Fred? Não sei se você enxerga dessa forma. Enxergo, Cássio, concordo, e acho que dessa forma a gente conseguiu chegar, agora sim, ao raio-x completo, tá? De hoje. O tema Liga é um tema que precisa de alguns vídeos, tanto que esse não é o primeiro que a gente faz. A gente já fez um vídeo, hoje a gente trouxe essa atualização, Isso, tá? uma atualização importante. E é muito importante. Por isso que a gente usou ali o gancho do Náutico, saindo da C, vindo para B, passando pelo Vitória, passando pelos paranaenses, tá? E aí a gente conseguiu construir, eu acho que de forma muito esclarecedora, didática, tá? E que todo mundo entende um pouco melhor cada peça desse tabuleiro, né? Que é um tabuleiro que mexe diretamente com a sobrevivência financeira de cada clube e, obviamente, há uma relação também direta com o sucesso esportivo de cada clube. Hoje em dia, o futebol depende muito da questão financeira e, por isso,
que um canal sobre futebol, que jornalistas esportivos precisam ter aí uma pequena Precisa, eh, pô. inclusão de questões econômicas aí. Do Recife do Recife a turma precisa de direito, é direito, economia, assim, é, Polícia, polícia, o cara pô, é verdade. pelo amor de Não, Deus. dos cursos, assim, o cara faz É, jornalismo, tem que ser 10 centavos de direito, 10 de segurança pública, segurança pública não é fácil não, meu irmão, mas e às vezes uma teologiazinha, porque fé, às vezes hã? é teologia. Tá faltando aquela ideia da live das 7 da manhã, viu. Grande abraço a todos, obrigado, tá, pela atenção ao nosso projeto. Se assistiu o vídeo todo, imagino que tenha gostado, porque senão tinha abandonado a gente pelo meio do caminho. Deixa a curtida, tá? Se inscreve no canal, é importante demais pra gente. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.